Fala, nação rubro-negra, é isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. Ortiz, a farsa caiu. Chega de fake news e interpretações maldosas, porque o que aconteceu na final contra o PSG acaba de ser exposto pelo próprio protagonista dessa polêmica que parou as redes sociais. A palavra de hoje é mentira, e eu vou te mostrar como uma imagem de poucos segundos foi usada para criar uma narrativa desonesta contra um dos nossos xerifes. Como o vazamento de uma leitura labial imprecisa quase destruiu a relação de Léo Ortiz com a nação e o que os bastidores revelam sobre o desgaste físico real do elenco na final contra o PSG. Além disso, vamos falar sobre o gênio Arrascaeta, que simplesmente dominou o mapa de calor do futebol brasileiro, sendo o único a ser dono do campo em 3 setores diferentes em 2025. Eu vou te dar essa resposta neste vídeo, mas para você não ser pego de surpresa e entender o peso disso, você precisa conhecer o contexto absurdo que eu vou te revelar agora. O clima no Jogo das Estrelas ferveu com essas revelações e você não pode ficar de fora. Então já esmaga o like, se inscreve no canal para não ser o último a saber e ativa o sininho, porque a verdade dói, mas precisa ser dita. O Arrascaeta acaba de ser coroado como verdadeiro dono do futebol brasileiro em 2025, sendo o único jogador a dominar 3 setores diferentes do campo em estatísticas de gols e assistências. Essa onipresença do nosso camisa 10 me faz lembrar imediatamente da era Zico, quando o Galinho não apenas jogava, mas ditava o ritmo em cada centímetro do gramado, transformando o Flamengo em uma máquina que os rivais não conseguiam sequer mapear. O passado nos condena a saber que quando temos um gênio desse calibre em estado de graça, o resto do país apenas assiste ao espetáculo. E ver o uruguaio superar atacantes de ofício em participação de gols dentro da área é a prova de que estamos vivendo uma era de ouro monumental. A radiografia desse domínio é absurda. Financeiramente, o valor de mercado e o retorno que o Arrasca traz em premiações de títulos como a Libertadores e o Brasileirão fazem dele o investimento mais barato da história do clube, independentemente do salário. Taticamente, ele é o coração do sistema do Felipe Luiz. Ao ocupar a ponta esquerda, a faixa central e a entrada da área com a mesma eficiência, ele desmantela qualquer retranca, tornando o esquema tático rubro-negro imprevisível e letal. Emocionalmente, a nação se sente blindada. Saber que temos o regente do país em campo é a certeza de que a bola vai balançar a rede a qualquer momento, seja com uma assistência mágica ou um gol de placa. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobri agora nos bastidores é que o desempenho do Arrascaeta foi tão fora da curva em 2025 que ele terminou o ano como o único não atacante de toda a Série A ter mais participações em gols com a bola rolando do que a maioria dos centroavantes badalados por aí. O veredito é que se o Flamengo continuar potencializando esse posicionamento moderno do uruguaio, o time se torna imbatível, porque não existe marcação no mundo capaz de anular um jogador que é o dono de 3 zonas distintas do ataque. Se a diretoria não garantir reforços que falem a mesma língua desse gênio para o Mundial, será a maior vergonha desde que desperdiçamos talentos históricos por falta de um elenco à altura. O Arrasca não é apenas um meia, ele é o sistema inteiro. E ver o Flamengo ser o único clube a dominar o mapa de gols do Brasil é a prova definitiva de que o Império Rubro-Negro está mais vivo do que nunca. Fica ligado, porque o que esse uruguaio vai fazer em 2026 vai deixar os secadores ainda mais desesperados. Léo Ortiz finalmente quebrou o silêncio e detonou a onda de fake news que tentou manchar sua honra após a final contra o PSG, desmentindo categoricamente que teria se recusado a bater um pênalti no Catar. O zagueiro foi direto ao ponto ao lembrar sua bravura contra o Racing quando jogou no sacrifício, conectando esse momento com a nossa história de guerreiros que nunca fogem da batalha. O passado nos condena a recordar de injustiças onde atletas íntegros foram crucificados por interpretações apressadas, quase transformando heróis em vilões por causa de imagens fora de contexto. É um absurdo monumental ver um xerife que deu o sangue a temporada inteira ter seu caráter questionado por 4 segundos de um vídeo sem áudio. A radiografia desse episódio revela um nível de pressão absurda que cerca o ninho do urubu. Financeiramente, o custo de perder a confiança de um ativo tão valioso por causa de mentiras de internet é incalculável para o patrimônio do clube.
Taticamente, o defensor é peça-chave na saída de bola e na liderança defensiva do esquema montado pelo Filipe Luís. Qualquer abalo na sua moral afeta diretamente a segurança da nossa última linha. Emocionalmente, a temperatura da nação subiu de forma perigosa, e esse esclarecimento no jogo das estrelas era o oxigênio que precisávamos para não permitir que uma farsa destruísse a união entre arquibancada e gramado. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobri agora nos bastidores é que enquanto as redes sociais destilavam ódio, o departamento médico e a comissão técnica sabiam que um atleta estava literalmente travado, com câimbras em ambas as pernas após 120 minutos de uma intensidade sobre-humana contra a elite europeia. O veredito é que, se a torcida abraçar a verdade e proteger seus ídolos dessas narrativas mentivosas, o Flamengo se torna imbatível porque cria uma blindagem emocional contra ataques externos. Se a diretoria ou os canais oficiais permitirem que interpretações de leitura labial amadora ditem o clima do vestiário, será a maior vergonha desde que perdemos grandes talentos para pressão externa infundada. O Léo Ortiz provou que tem sangue rubro-negro e coragem de sobra, e o que ele revelou sobre os momentos que antecederam aquela decisão dramática é o que realmente separa os homens dos meninos. Fica ligado porque entender o que de fato aconteceu naquela conversa com Filipe Luís é a chave para blindarmos o nosso elenco para os desafios monumentais de 2026. A polêmica que envolveu o nome de Léo Ortiz após a final da Copa Intercontinental é a prova viva de como a desinformação pode ser cruel com quem dá a vida pelo manto sagrado. Uma imagem de 4 segundos, sem áudio e totalmente fora de contexto, viralizou para sugerir que o nosso xerife teria amarelado na hora de bater no pênalti contra o PSG. O defensor veio a público no Jogo das Estrelas e foi cirúrgico. Lembrou que jogou no sacrifício contra o Racing e que nunca, em toda a sua carreira, se negou a assumir a responsabilidade na marca da cal. Ele estava exausto, com câimbras nas 2 pernas após 120 minutos de uma intensidade sobre-humana contra a elite europeia. Mas se colocou à disposição de Filipe Luís para bater tanto entre os 5 quanto nas alternadas. O que vimos foi uma conversa tática de um grupo esgotado, não um mato de covardia. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Como o vazamento de uma leitura labial imprecisa quase destruiu a relação de Léo Ortiz com a nação. E o que os bastidores revelam sobre o desgaste físico real do elenco na final contra o PSG. Nação, o meu veredito é visceral. A leitura labial amadora quase cometeu um crime contra um dos jogadores mais injustiçados e guerreiros do nosso elenco. Os bastidores revelam que o Flamengo chegou naquela disputa de pênaltis no limite da sobrevivência física. Os atletas estavam travados e enfrentando a elite do mundo após uma temporada extenuante, e o Ortiz foi um dos que mais se sacrificou. A mentira se espalhou porque é fácil apontar o dedo, mas a verdade é que o zagueiro foi um gigante. A relação só não foi destruída porque o caráter do jogador é maior que qualquer fake news de rede social. Se você confia no nosso xerife e acha que a verdade precisa ser espalhada, já esmaga o like agora mesmo. Em resumo, nós vimos hoje a consagração definitiva de Arrascaeta como dono do campo no Brasil, dominando 3 setores diferentes e provando que é o cérebro do nosso império. Também desmascaramos a farsa sobre a suposta recusa de Léo Ortiz nos pênaltis, entendendo que o cansaço extremo foi o único adversário que ele não conseguiu driblar. Na minha opinião, pessoal, como alguém que respira o Flamengo 24 horas por dia, é vergonhoso ver parte da torcida cair em pilha de leitura labial de internet para atacar um cara que jogou com a perna estourada para nos dar títulos. O Arrascaeta é um gênio e o Ortiz é um monstro de lealdade. Valorizar quem honra o manto é o mínimo que a gente tem que fazer. Se você é Flamengo de verdade, não pode perder as notícias de amanhã. Aqui a notícia é verídica e o sangue é rubro-negro. Se inscreve, ativa o sino para não ser o último a saber e venha fazer parte da nação que sabe tudo sobre o Flamengo. Já é inscrito? Agora sim, saudações rubro-negras.